durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas, e ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é uma quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganastes. Reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atacado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Boa noite, eu sou a Vera Lúcia e estou aqui para que a gente possa refletir juntos sobre a parte da introdução do nosso Evangelho, dos itens 7, 8 e 9, que fala do resumo da doutrina de Sócrates. No nosso Evangelho, Kardec fez uma apresentação do resumo das ideias de Sócrates. Sócrates, esse grande filósofo grego que viveu em Atenas 400 anos antes de Jesus. E ele ensinava com a sua fenomenal filosofia, ele ensinava o jovem a refletir, a pensar com a própria cabeça, a entender sobre a lógica da vida e a refletir sobre as suas crenças, sobre aquilo que eles acreditavam ser importante. Porque a gente tem que ter o hábito de ouvir a todos e fazer o nosso próprio raciocínio. E Sócrates foi um filósofo tão importante que várias crenças religiosas o citam,
citam as suas frases, as suas referências, os seus ensinamentos, porque são ensinamentos tão iluminados que ficaram para sempre. Não é isso? Então, vamos ao primeiro slide. No item 7 desse resumo, Kardec escreveu assim: Sócrates foi um grande filósofo grego que viveu em Atenas. Atenas era o berço da cultura helênica. Essa cultura que exaltava os valores morais do homem, a arte, a beleza. E Sócrates expandia o seu conhecimento, dedicando-se ao estudo do homem na parte da sua natureza humana e do seu conteúdo moral, da sua natureza de consciência. É de Sócrates a famosa e mais importante expressão que nós conhecemos, que é o conheça-te a ti próprio. Porque se a gente não se conhecer, jamais vai poder conhecer o outro e jamais vai poder ter uma boa convivência com o outro. Sócrates também dizia que ninguém é voluntariamente mal. Olha só. Ele já imaginava que o homem não foi criado para ser mal. Ninguém é criado para ser mal. O mal acontece e ele está na natureza, está no mundo para ser vencido. Nós temos que vencer o mal em nós. E Sócrates dizia também que os homens que viveram na Terra, eles vão se encontrar um dia e vão se reconhecer. Olha aí o princípio que a gente conhece. E Kardec fez, então, uma comparação com esses pensamentos de Sócrates, que vieram 400 anos antes de Jesus, fez a comparação com os ensinos de Jesus e com os ensinos dos espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita no século XIX. Olha a distância e olha a coincidência de ensinamentos. Não é isso? Quando Kardec fez essa comparação, nós ficamos avaliando 400 anos antes de Jesus. No primeiro século, Jesus veio e colocou o seu pensamento, o pensamento de Jesus, muito coincidente com o pensamento daquele grande filósofo. E no século XIX, a doutrina espírita vem e você abre o Evangelho, você abre os livros da codificação e os ensinamentos são os mesmos. As palavras podem variar, mas os ensinamentos são os mesmos. E é muito gratificante a gente saber disso. E é por isso que Kardec colocou isso na introdução, essa referência a Sócrates, na introdução do nosso Evangelho. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, no item 7 do nosso Evangelho, Kardec nos diz que a preocupação constante do filósofo Sócrates era o maior cuidado que precisamos ter com a nossa alma, menos por essa vida do que é só um instante, do que em vistas da eternidade, porque nós somos seres imortais. Se a alma é imortal, olha a pergunta,
Não é mais sábio viver com vistas à imortalidade? Não é mais sábio a nossa preocupação em nos prepararmos para a vida eterna que temos, do que para a vida perecível que vivemos? Porque todos nós somos perecíveis no corpo, mas somos eternos na alma, no espírito. Então, a preocupação de Sócrates era de preparar os homens, ensinar os homens, despertar os homens para que eles tivessem mais cuidado com o seu espírito do que com o corpo, que é perecível, que vai acabar. Todos nós vamos acabar no corpo. E o cristianismo, no primeiro século, e o espiritismo, no século XIX, não nos ensinam a mesma coisa? Muito sábio esse homem, né? Vamos para o próximo slide. No artigo 8, no item 8, Sócrates diz assim, vamos prestar atenção aqui no pensamento dele, voltado exatamente para a diferença da situação em que se encontram as almas. Eu quero fazer um adendo. Sócrates, ele não escreveu nada. Assim como Jesus, ele não escreveu nada. Ele simplesmente falava com os seus discípulos. Vários discípulos estiveram com ele. O discípulo, talvez o mais importante, ou aquele que se dedicou a escrever as ideias e o pensamento de Sócrates, foi Platão, que nos trouxe, por causa de Platão, é que nós temos o conhecimento desses ensinos socráticos. Então, Sócrates dizia assim, se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, se decompondo, retorna à matéria de que ele é formado. Não é isso? Devemos, então, distinguir bem. Olha a ideia dele. A alma pura, a alma verdadeiramente imaterial, que procura elevar-se em conhecimento, em virtude, e que se nutre como Deus quer, de ciência e de pensamentos nobres, porque é para isso que nós estamos aqui, para conhecer e evoluir. Então, nós temos que distinguir essa alma pura que se preocupa em conhecer e evoluir daquela alma manchada com impurezas de pensamentos, atitudes erradas que a impedem de elevar-se para Deus e, consequentemente, a retém junto ao corpo material. O que a gente percebe nessa fala? É que Sócrates já tinha o seu pensamento voltado para a diferença da situação em que se encontram as almas mais ou menos materializadas, mais ou menos inferiorizadas, mais ou menos virtuosas. Não é isso? Ele já faz aí uma distinção entre um tipo e outro. Aquele que é virtuoso e quer se elevar e aquele que é falível e, por conta disso, se atém à matéria, que
ele despojou, mas da qual ele não consegue se livrar, porque não tem suficientemente clareza de pensamento e de atitude para se elevar. Ele já imaginava os diferentes graus de progresso, de evolução, que nós podemos alcançar. Mas como? Mediante a disposição que nós temos para aprender e para praticar o bem. Isso é o que nos faz, o que nos dá a possibilidade de nos elevarmos após a morte física. É o conhecimento e a virtude. Nós temos no nosso Pentateuco um livro chamado Céu e Inferno, que todos conhecem, e lá a doutrina espírita evidencia as diferentes situações dos espíritos após o desencarne. Os virtuosos e os não tão virtuosos. Não é isso? Todos nós conhecemos e sabemos que as situações são diferentes. Vamos para o próximo slide. Já no item 9, Sócrates nos deixou como ensinamento o seguinte: se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus depois da morte. Por quê? Porque estariam livres ao mesmo tempo do corpo e com a alma liberta de seus vícios. Então, é como se eles tivessem zerado. Ah, o mal que eu fiz não importa. Que isso? Porém, diz Sócrates, aquele que ornou, enfeitou, cuidou da sua alma com conhecimentos e práticas de moral elevada, poderá certamente esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo, sabendo que fez o que devia ter feito, procurando melhorar-se. Sócrates advertia que o materialismo do niilismo, o nada após a vida, anula a responsabilidade de cada um. Então, anulando essa responsabilidade, excita as atividades negativas. Se eu não tenho responsabilidade, eu posso fazer o que quero. De certo ou de errado, tanto faz. Consequentemente, essa ideia seria uma permissão para se agir no mal, o que a gente sabe que não combina com a justiça divina. Isso não é justiça. É claro, e como nós sabemos que o Pai é justo, absolutamente justo, não é possível, como está lá em cima, apagar-se os erros simplesmente porque veio a morte. Ou seja, só quem aprendeu com seus erros, porque os erros não são totalmente negativos, eles são mestres para aquele que quer aprender. Quem aprendeu com seus erros, quem se livrou dos seus vícios, porque o vício é um erro a se combater. Quem se livrou dos costumes bárbaros, porque nós viemos lá de trás fazendo coisas erradas, mas nós estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aprendendo. Então, o que eu fiz ontem de negativo já não me serve hoje. Então, eu estou me livrando dos costumes bárbaros. Eu estou procurando me elevar em virtude, fazendo as coisas certas, tendendo para o bem, para o belo, para o bom. Esse é o caminho. E se esse é o caminho, quem faz isso pode esperar
encontrar todos os benefícios no plano espiritual. Com certeza, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender e praticar o bem, porque, como até o Sócrates falou, ninguém é voluntariamente mal, ninguém nasce para ser mal. Nós nascemos para evoluir, para melhorar, para crescer. E não é isso que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos dá exemplos de quanto é penoso e sofrido para aquele espírito devedor a sua volta para o plano espiritual. Porque ele se depara com a realidade que ele mesmo plantou para ele. A realidade do mal, a realidade das inferioridades que ele não conseguiu vencer. E mais um agravante a mais. Como será o planejamento dele para as próximas encarnações? Porque o mal não se apaga, se vence. Então, se eu pratico o mal, eu tenho que me vencer o mal em mim, me transformar. Então, é isso que nos espera. Aí a programação das próximas encarnações vai ser baseada nessa transformação moral para a vida futura. Vamos para o próximo slide. Finalizando, um arremate. Sócrates, no ano 400 a.C., lucidamente discursava sobre, olha as coisas que ele já falava 400 anos antes de Jesus. Ele falava da existência de um Deus único. E nós temos que atentar que a Grécia era absolutamente politeísta. Mais de 500 deuses tinha a Grécia. E Sócrates já tinha um entendimento que havia um Deus único a comandar tudo. Ele falava da imortalidade da alma. Lembra quando ele disse lá atrás que os homens que se conheceram, que viveram na Terra juntos, vão se encontrar e se reconhecer na espiritualidade? Isso é a imortalidade da alma. Ele falava da necessidade da moralidade, principalmente, foi isso que ele pregou. Conhece-te a ti mesmo. Porque é necessário que a gente se conheça para combater o que há de errado em nós e chamar as virtudes que nós precisamos para evoluir. Ele falava da importância do conhecimento para enriquecer a nossa alma. Por quê? Porque nós viemos para aprender. E nós estamos aprendendo. Progresso é isso. É aprendizado constante. E nós não podemos abdicar disso. E aprender é deixar de fazer errado para fazer o certo. Isso é aprender. E o Espiritismo nos explica exatamente isso. O estágio espiritual expiatório vai existir para a alma que não se preocupou em se elevar. E o estado do homem de bem, que se despojou das suas inferioridades e se enriqueceu em virtude, é o estado de pleno benefício, de pleno bem. E por ter trazido essas orientações, esses princípios que são básicos,
que são verdadeiros e que os seus contemporâneos não entenderam, não compreenderam, não tinham ainda a perspicácia de alcançar aquela inteligência de Sócrates. Eles não compreenderam, porque talvez fossem princípios muito inovadores para o que eles conheciam, e eles ridicularizaram esse filósofo e o condenaram à morte. E 400 anos depois, no primeiro século, nós, humanidade, que ainda não amadureceu o suficiente para compreender e praticar todo esse bem, fizemos a mesma coisa com Jesus. Ouvimos os seus ensinamentos, não incorporamos e o condenamos à morte. Não foi assim? Tomara que agora que nós já temos mais um pouquinho de conhecimento, que os Espíritos vieram nos esclarecer e que nós já amadurecemos para compreender. Tomara que a gente agora faça o certo para podermos nos elevarmos desse mundo de expiação e provas para um mundo regenerado. Um mundo onde eu ainda vou precisar aprender muito e remir as minhas faltas, mas já vou ter um pensamento mais concentrado e mais dirigido para o bem. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela atenção. Uma boa noite. Boa noite a todos, que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A nossa prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Alessandro Alves de Oliveira Pinto, Augusto César Romão, Dirce Melo Alves de Pittencourt, Domerina Antônia da Silva, Domingos Ninck Mendonça, Francisca Clotilde Arnoso, Ian Matos, Iracema Gomes da Luz, Ivanice Soares Silva de Aves, Jorge João Soares, José Gonçalves Ferreira Júnior, Lucimar Ninck Mendonça da Luz, Manuel Ferreira Soares, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Luísa de Brito Pinhão, Nilton Luiz Soares Pereira, Pedro Valério da Silva, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Ponce Sardi, Sérgio Donato Potter, Sérgio Jacinto Furtado, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus,
temos sempre uma certeza nos nossos corações. Jesus está conosco. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de vacilação, e quando auxiliamos o nosso próximo em seus momentos mais angustiantes, temos a certeza, Jesus está conosco. Está com todos nós, encarnados e desencarnados. Quando quase fraquejamos na fé, mediante as provações, Jesus está conosco, sempre, sempre. Obrigada, Jesus, por contarmos com o seu amparo, a sua assistência e o seu amor. Graças a Deus.